Boa noite, queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus continue conosco. E nós sabemos que a paz de Jesus sempre está conosco, desde que nós estejamos com Jesus. Jesus dissera que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, Ele se faria presente. Muito bem, Ele se faria presente. Mas é necessário que nós estejamos com Jesus, estejamos ligados a Jesus. Essa é a regra simples. Então, que todos sejam bem-vindos, possamos nós, na noite de hoje, receber aquilo que aqui viemos buscar. Porque o Evangelho é o roteiro seguro para a nossa vida. É o GPS. Sem ele nós não vamos a lugar nenhum. Acabamos de ouvir o estudo primeiro, onde Jesus advertindo aqueles que o seguiam, que não deveríamos turbar o nosso coração. Turbação é preocupação, é tudo que nós possamos imaginar que não presta no bom português. Quando na verdade Jesus em momento algum pregou tristeza, desânimo. Pelo contrário, Jesus sempre pregou esperança, harmonia, tende bom ânimo, eu estou aqui, eu venci o mundo das imperfeições, estarei convosco até o fim dos séculos. Então, o Evangelho é esperança, o Evangelho é vida, e eu ouso acrescentar que Evangelho é alegria, Evangelho é felicidade para a alma. Muitas vezes nós que fizemos o estudo, a reflexão, isso aqui não é palestra, mas sim uma reflexão, muitas vezes, nós até enveredamos às vezes por algum caminho um pouquinho mais triste, porque se faz necessário, mas não, o Evangelho é alegria, é esperança. E Emmanuel é taxativo. A esperança é a luz do cristão. Quem não tem esperança? Bom, é o que nós vamos estudar a partir de agora. Disse Jesus, quem anotou foi Mateus 6,34: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo terá o seu cuidado. Basta a cada dia a sua própria aflição, a sua própria dificuldade, a sua própria, vamos dizer assim, tristeza, Então, meus irmãos, a observação que nós temos, a observação comum é que os homens nunca viveram tão inquietos, tão amedrontados como atualmente, como na atualidade, amedrontados e inquietos. Em uma das lições da obra Caminho, Verdade e Vida, de Chico, de Espírito Emmanuel, em letras garrafais, o primeiro parágrafo diz o seguinte, que uma das grandes preocupações de Jesus era alijar os fantasmas do caminho dos seus discípulos. Alijar quer dizer tirar, banir, expurgar. Alijar o medo. O que Jesus
quis dizer que nós não devemos ter medo. Sim, o medo faz parte do nosso dia a dia, do nosso instinto. Sim, mas o que Jesus fala aqui é aquele medo que nós temos hoje no nosso dia a dia. Haja vista a quantidade fabulosa que nós vemos de drogas e tranquilizantes que são consumidos pela nossa população. Temos medo de dormir, temos medo de sair. É como diz Emmanuel em outra colocação: na vida temos medo da morte, na morte temos medo da vida. E não é isso que Jesus veio ensinar. Eu vim para que tenham o quê? Vida, esperança. Mas hoje parece que o ser humano perdeu completamente as esperanças de tudo, as esperanças de um futuro melhor, que algo terrível está ameaçando. Daí a angústia, o desespero, que encaram o dia de amanhã. Quando Jesus disse: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, basta as confusões do dia de hoje, amanhã é amanhã. Eu fiz esse ponto domingo passado numa determinada casa espírita, e eu até falei a grande público que estava lá, eu disse: quem de vocês aqui pode afirmar que amanhã estará encarnado? Quem? Da mesma forma eu faço a pergunta hoje aqui para todos os senhores: quem é capaz de dizer que amanhã estará encarnado, estará aqui no planeta Terra? Então, por que sofrer por antecipação? Nós já temos problema demais, meu Deus do céu. Para que criarmos mais problemas? Eu fiz uma pergunta: quais as causas de a humanidade haver chegado a tão deplorável desequilíbrio psíquico? Qual a razão desse desequilíbrio? Dentro de casa está assim, na rua está assado, no trabalho está mal passado, no outro está sem sal, no outro está... Quer dizer, onde quer que nós estejamos, você vê, olha o rosto das pessoas, é um desespero total em tudo. Tu vai a um mercado, não é mesmo? Tu vai a uma repartição pública, nós só vimos, eu vou usar o termo, dizer, desanimados. Eu tive numa repartição pública hoje, antes de ir ao meu trabalho, devia ter umas 150, 200 pessoas, aí não ganha tempo, pronto. Jesus, Maria, José, como dizia meu pai, você passa assim, você não vê um rosto com um mínimo de sorriso, mas você não precisa estar sorrindo, como dizia Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentes. Não, mas ao menos que você possa dar um bom dia, passar. Por que isso? Qual é o motivo desse desequilíbrio psíquico? A nosso ver, a causa é uma só. A causa é uma só: a falta de fé em Deus. Só isso. Como é que diz Haroldo Dutra? Simples assim. 2 letras. A falta de fé. Mas não dessas fezinhas que nós temos por aí, essas fés dogmáticas, que podemos dizer que superabundam por aí. Não, aquela fé que é confiança, aquela confiança que tinha Francisco de Assis, outras obras chamam Pobrezinho de Assis,
que quanto mais ele estava só, mais alegre ele ficava. E o companheiro dele dizia: mas Francisco, está rindo do quê? Nós vamos morrer aqui. Graças a Deus, porque agora eu sei que Deus está comigo. Leia essa obra, Francisco de Assis. Deus está comigo. Então, meus irmãos, nenhum de nós vai morrer ou desencarnar na véspera. Todos nós temos nosso bilhetinho ali. Dia tal, mês tal, ano tal, hora tal. Você vai ser um caminhão passa por cima, o outro um infarto. Não adianta, nós não vamos mudar. Nós podemos abreviar através de uma covardia aqui, que é o suicídio. Mas se não, quantos aviões caem, morre todo mundo? Nós temos exemplo da equipe da Chapecoense, morreu todo mundo, e o lateral direito, esquerdo, Juventude, continua jogando, e ele caiu do avião. Então, meus irmãos, é como diz, deixa eu ver aqui, é Mateus que diz 10:29, diz: nenhum passarinho cairá por terra sem a vontade do Pai, e até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Então nada ocorre sem a permissão de Deus. Então nós precisamos ter confiança em Deus. Mas que tipo de confiança nós temos em Deus? Nós acreditamos em Deus, isso, aquilo, aquele outro, enquanto está tudo bem. Estando bem, Nossa Senhora. Mas basta uma enxaqueca, né? Uma enxaqueca, que nós já começamos a balançar. Sim, o que está faltando à humanidade para que ela se tranquilize e seja relativamente feliz, tanto quanto o permitem as condições deste mundo, de provas e expiações, é pura e simplesmente fé em Deus. Compreenderíamos que, sendo Deus expressão máxima do amor, só deseja o nosso bem, a nossa felicidade. Assim, não desampara ninguém e sempre encontra meios de prover-nos o pão de cada dia. O pão de cada dia. Nós sofremos, nós turbamos o nosso coração por essas preocupações levianas do mundo do dia a dia, as frivolidades do dia a dia. Nós não sofremos pelo necessário, nós sofremos pelo supérfluo. Essa é a regra. Pensemos os problemas que nós criamos no nosso dia, se não foi pela nossa incúria, se não foi pelo nosso desleixo, se não foi por falta dos cuidados. Mas como é também a justiça perfeita, deixa que sintamos as consequências de nossos erros, para que os procuremos evitar, assim como permite que soframos o choque de retorno de nossas maldades, para que aprendamos a não fazer aos outros aquilo que não queremos que nos façam. Não fazer aos outros o que não queremos. Então, meus irmãos, coragem. Não nos deixemos vencer pelo desânimo, pelo pessimismo e pela descrença. O desânimo sempre esteve inserido no ser humano, porque Jesus não ia dizer: tende bom ânimo. O pessimismo foi no século XX, começou, segundo Leon Denis, em 1900. Doença do século, o pessimismo.
e o outro pela descrença, que é o terceiro, que é hoje a tão propalada depressão. Por maiores que sejam os nossos padecimentos no dia de hoje, lembremos-nos de que amanhã será outro dia, e bem pode ser que Deus, em sua misericórdia, ponha fim. Quantas vezes ocorre algo no nosso dia a dia e nós nos preocupamos, desesperamos, daí do nada tudo desaparece. Por isso que nunca devemos tomar decisão quando estivermos desequilibrados, coléricos, nervosos. Deixemos para o dia seguinte, e com certeza no dia seguinte nós vamos tomar uma decisão que será benéfica para nós. Nós temos que, como dito no início, tirar do nosso coração, varrer do nosso coração pensamentos tristes, apreensões e temores. Temos que varrer, fechar a porta. Na nossa casa física, só adentra quem nós autorizarmos. Nosso apartamento, nossa casa. E por que na nossa casa mental nós deixamos entrar quem quer que seja? Por quê? Ah, mas eu não consigo. Se você não consegue fechá-la 100%, começa fechando 1%. Vai chegar um momento que vai zerar. Então, meus irmãos, é o que disse Jesus: basta cada dia a sua própria aflição. Então, o que é preciso ter para enfrentar isso aí? Essa situação. Uma das virtudes mais difícil de ser posta em prática: paciência. Nós não temos paciência nem de mastigar às vezes, porque nós acabamos mordendo a língua, cortamos a nossa língua, às vezes nós nos afogamos. São coisas tão simples, mas mostra bem quem nós somos. Nós temos paciência de ficar num diálogo, como diz o cuiabano, tete a tete, no espelho do nosso banheiro. Experimentamos já ficar 30 segundos falando de nós para nós? Faça esse teste para ver se você aguenta. Nós não maturamos às vezes nem nós mesmos. Então, paciência, meus irmãos. Paciência tem 5 requisitos que nós precisamos pôr em prática para varrer isso. Paciência é ser tolerante. Nós temos que ser mais tolerantes, meus irmãos, com as questões do nosso dia a dia. Tolerar. O que custa? Outro item. Paciência é compreender. Compreendermos. Compreender o que é que leva a pessoa a agir daquela forma. Ah, mas eu não tenho sangue de barata. Tá certo, claro. Barata não tem sangue. Então, eu não levo desaforo para casa. Mas ninguém pediu para você levar desaforo para casa. Basta que você não albergue em seu coração esse veneno corrosivo. O outro, paciência é saber desculpar, é saber perdoar os equívocos dos outros. Outro item, paciência é saber esperar. Nós queremos tudo para ontem.
Se nós desejamos marcar uma consulta médica, aí a agenda do médico está lotada até fim de dezembro. Já ficamos raivosos. Eu pago o plano de saúde e quando eu quero não posso. Mas é uma catilenária, gente. Paciência. Se não tem agora, você tem que aprender a esperar. A palavra paciência vem de quê? Paciente. E como Emmanuel disse que nós somos doentes do corpo e da alma. O quinto, só trouxe 5, que é o mais importante: buscar abrigo em Jesus, confidenciar com Jesus, falar com Jesus e agradecer a Jesus. Nós fomos acostumados, nós fomos criados e fomos informados que devemos pedir. Não é assim. Não adianta nós pedirmos se nós não tivermos merecimento. Cada um recebe segundo as suas necessidades. Isso é fato. Mas cada um irá receber segundo os seus merecimentos. E como é que nós vamos ter esses créditos do merecimento? Como é que é? É fazendo bem. É descruzando os braços dessa inércia que todos nós somos expertos. Amanhã eu faço, depois eu vejo, já. Não. Se alguém chega a nós para pedir algo, é porque ele está precisando. E se nós tivermos condições de auxiliá-lo, devemos auxiliar. Se nós não temos condições, ao menos orientemos como buscar. Isso não significa que nós vamos ser burro de carga. Todo dia a pessoa. Não. Como é que diz? Vamos ensinar o cidadão a pescar, não é só dar o peixe. Então todos nós sabemos, todos nós conhecemos o Evangelho. Ama a Deus sobre todas as coisas, ama o próximo como a si mesmo. Quem ama o próximo não furta. Quem ama o próximo não rouba. Quem ama o próximo não adultera. Quem ama o próximo não mata. E assim vai. Então nós sabemos tudo. Há 5.000 anos esse decálogo está rodando no universo. E há 2.000 anos Jesus minorou, dos 10 deixou 2, que o resto. E assim mesmo. Qual é a dificuldade? Onde está? Então isso é paciência. Isso é paciência. Podemos dizer: vivamos o hoje com alegria. Vivamos o hoje com alegria, mas consciente de nossos atos. Esqueçamos o que fomos e o que fizemos no passado e preparemos nosso futuro agora. Aproveitemos as oportunidades que surgem em nossos caminhos, fazendo o melhor cada dia, corrigindo as nossas próprias falhas. Afastemos as excessivas preocupações pelos dias do amanhã, pois como disse Jesus, ao dia de hoje basta a sua preocupação. Não cristalizemos nossa mente num passado que não volta mais. E aqui abrimos um parêntese. Nós adoramos a culpa
Nós casamos com a culpa. Nós nos martirizamos com a culpa. E é o maior erro que nós cometemos. Aquilo que passou, passou. Os equívocos de ontem deverão ser reparados hoje ou amanhã ou daqui 1000 anos. Eles deverão ser reparados. E para nós esquecermos a culpa, só a prática do bem e não voltando a errar. É a única maneira de nós caminharmos de forma segura. Erramos, tudo bem, nós não somos ainda perfeitos, mas Jesus disse: sede perfeitos como o Pai. Portanto, nós somos perfectíveis, temos condições de cada dia sermos melhores, e como diz Emmanuel, nem que seja 1 milímetro por dia, caminhemos, cresçamos. Não nos atormentemos, nem nos desesperemos, sofrendo por antecipação, por tudo que o futuro ainda venha nos proporcionar. É muito profundo. É como diz Emmanuel na primeira lição: todo ser humano aqui na terra passará por sofrimentos. Todos. Quem não sofreu até hoje, põe na sua listinha que vai sofrer. Porque todos nós reencarnamos neste planeta para repararmos os nossos equívocos de ontem. Ah, mas eu não quero sofrer. Tudo bem, faça a coisa certa agora para não sofrer numa outra mais que você vai ter. Se você subtraiu, furtou bens de um outro numa encarnação passada, você será vítima do furto. Aí nós olhamos, coitadinho, roubaram tudo que ele tinha. O que Chico Xavier dizia? É bom devolver, né, meu irmão? Não adianta. Então nós temos que fazer de tudo hoje para amanhã termos quiçá, uma existência um pouco mais light. Não choremos mais pelas adversidades do passado. Lastimemo-nos, sim, pelas oportunidades perdidas por não tê-las aproveitado no nosso conhecimento. Meus irmãos, essa pergunta não está no Livro dos Espíritos. Mas na boa doutrina, na boa literatura espírita, nós vamos encontrar a resposta. Qual é o maior desespero do espírito do outro lado? Qual é? Reparar os erros que fez? Não. É ver quanto tempo ele perdeu na existência passada. Quanto tempo? É o tempo perdido. Tudo volta, meus irmãos. Tudo que fizermos de bom voltará para nós. Tudo que fizermos de ruim voltará para nós. Mas o tempo perdido não volta. E esse é o maior desespero do espírito do outro lado. E nós muitas vezes ousamos dizer: vamos jogar a conversa fora, vamos matar o tempo hoje. Nada impede que nós nos reunamos, conversemos, batendo papo, uma confraternização. Isso não é proibido.
senão Jesus não participaria das bodas de Caná, não é mesmo? Mas saibamos como. Tem outro trecho do Evangelho que diz assim: quando chamado for, vá. Ou seja, quando algo ocorre à nossa frente, e nós sabemos que podemos e temos condições de auxiliar, vamos auxiliar. Nem que seja com o pensamento, auxiliemos. Porque a nossa omissão será cobrada de forma mais amarga do outro lado do que se nós tivéssemos ajudado e acontecido algo errado. Por quê? Fazendo errado nós tentamos. A omissão é a maior covardia que existe frente ao mundo espiritual. Aqui na terra também já o é, né? Também, como disse Jesus, para finalizar: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, cada um de nós vai levar a sua cruz. O que é isto, meus irmãos? Cada um com seus problemas, cada um com as suas dificuldades, cada um com as suas dores. Ah, mas que tem você? Agradeça a Deus que você está tendo a oportunidade de reparar o equívoco de ontem. Não sou masoquista, não, e muito menos sádico. Mas a verdade não pode ficar, porque Jesus disse: conhecereis a verdade vos fará livre. Livre do quê, meus irmãos? Da nossa ignorância. Então vamos tirar as lições necessárias. Por fim, podemos dizer: se hoje a angústia toma conta do nosso ser, se a tristeza faz morada em nosso coração, se a revolta põe nossa mente em polvorosa, se as preocupações fazem da nossa vida um tormento constante, não nos desesperemos. Por quê? O que hoje sofremos, certamente é o resultado dos atos impensados de ontem. Não percamos a fé. A propósito, a fé não torna as coisas mais fáceis. A fé torna as coisas possíveis. Confiemos em Deus, nosso Pai, que dá a cada um na medida de suas necessidades. Tudo chega, tudo passa. Assim, não soframos hoje pelo que possa vir amanhã. Vivamos hoje com alegria e bom ânimo, embora as dificuldades e as incertezas que ainda estejam por acontecer. Trabalhemos em favor do bem e Deus trabalhará por nós. Que Jesus nos abençoe, que possamos nós abraçar essas lições legadas pelo Mestre de amor. É o estudo da noite de hoje. Agradecemos a todos, que possamos, repito, dizer a mesma frase de quando do início, que possamos levar daqui aquilo que aqui viemos buscar na noite de hoje. Muita paz, Jesus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja.